O objetivo desse item é discutir uma questão que é recorrente nessas discussões sobre como implementar o processo de controle de faturas. Bom, a ideia que normalmente é defendida é que o processo ideal envolveria um mecanismo de acesso automático ao sistema de billing das operadoras, a captura das contas de forma automática, a carga dessas contas de forma automática no sistema de verificação de faturas da organização, e dessa forma todo o processo de captura e processamento se daria sem intervenção humana. Isso é muitas vezes pintado como um cenário ideal, e o objetivo desse item é discutir um pouco esse cenário, tentando entender por que ele é de difícil implementação. Bom, a primeira razão para isso é uma razão um tanto óbvia, é o fato de que grandes organizações usualmente têm centenas de contas com dezenas de provedores de serviço, e grande parte dessas contas são recebidas em papel, o que torna esse processo de captura automático muito complicado. O segundo ponto é que, mesmo naqueles que provêm as contas em meio magnético e os detalhamentos em meio magnético, muitas vezes provém essas informações em CDs e não disponibilizando em sites, coisas desse tipo. E o terceiro fato é o seguinte: mesmo aqueles que provêm as faturas os detalhamentos de faturas nos sites, os mecanismos de captura remota não são de implementação simples e muitas vezes não são disponíveis. Podemos ainda somar outros dois fatores a essa questão. É que mesmo aqueles provedores que disponibilizam essa possibilidade de captura automática, isso exige um processo de sincronização muitas vezes complexo. Muitas vezes o sistema de captura tenta pegar a conta não está disponível, aquilo tem que ter uma recorrência, quer dizer, não é algo muito simples. E por fim, um outro problema um tanto óbvio, que é o fato de que numa grande organização nós temos novos recursos, novas faturas, novos contratos entrando né, no portfólio de faturas todo mês, e recursos e contratos saindo todo mês. Então, o processo automatizado ele também exige algum nível de manutenção, de forma a garantir que só se tente buscar o que realmente vai estar disponível e que passe a se buscar coisas novas. Quer dizer, se a gente colocar esses 5 fatores juntos, e a gente vê que nós temos uma situação onde esse cenário definido como ideal, ele só é viável numa organização que tenha poucos contratos com poucos provedores, onde você consegue customizar todas essas questões com poucos provedores. E ao fazer isso, você consegue ter esse cenário. E essa talvez a razão pela qual eu particularmente não advogo isso como uma solução ideal. Porque é difícil você advogar algo como ideal em que você encontra um cenário onde ele é aplicável em um percentual tão pequeno de empresa. Então, eu vejo essa questão da possibilidade de captura automática do detalhamento de faturas e processamento automático e geração de faturas como algo utópico, na medida em que vão ser muito poucas as situações
em que vai ser possível implementar um mecanismo funcionando dessa maneira. Então, acaba que se torna algo, como eu disse, um tanto utópico. E aqui há de se fazer talvez um parêntese que seja interessante nessa questão, é o seguinte, é que há de se perguntar também se é alguma coisa ideal, digamos assim, você ter um nível de automatização desse processo muito alto. É como eu costumo dizer, em que medida o processo de captura de faturas e processamento de faturas é desejável que esse processo funcione em piloto automático. É o meu entendimento que isso tem contraindicações, digamos assim, na medida em que eu acredito que o olho humano é um fator muito determinante como em qualquer processo de controle, e que, dado as dificuldades associadas a implementação de um processo como esse, muitas vezes você vai estar criando uma complexidade adicional e aumentando sua dependência de profissionais mais qualificados para que o processo ocorra de forma adequada. Então essa seria em resumo a questão. E uma vez mais, é uma questão difícil porque quando você é confrontado com ela, em teoria, ela realmente parece muito boa. Mas na prática, ela é de difícil implementação e tem, digamos assim, e os benefícios também são acompanhados de alguns problemas.